Olá, bem-vindos ao nosso podcast sobre as ditaduras que marcaram a história da América Latina. Hoje vamos falar sobre a Bolívia, um país que passou por uma série de golpes militares e ditaduras durante o século XX. Vamos entender como o contexto social, econômico e político levou a esses momentos de extrema repressão e como isso impactou o povo boliviano. Eu sou o Thiago e espero que vocês estejam prontos para uma jornada pela história da Bolívia e sua luta pela democracia. Para entender a história da ditadura na Bolívia, é importante primeiro entender o contexto histórico. A Bolívia, assim como muitos países da América Latina, enfrentou instabilidades políticas desde sua independência no século XX. A situação se agravou. Um dos primeiros marcos foi em 1936, quando um presidente Germán liderou um golpe de Estado e instaurou o regime militar. O país estava em crise após derrota na Guerra do Chaco contra o Paraguai, e Germán buscava reorganizar a nação, embora seu governo tenha tentado implementar reformas. Foi marcado por autoritarismo. Mas a fase mais intensa de ditaduras começou após 1964. O general René Barrientos assume o poder após um golpe de Estado, dando início a uma era de golpes militares em sequência. Barrientos tentou manter uma postura populista, buscando o apoio das massas, mas o regime militar sempre foi marcado pela repreensão. Esse período foi apenas o início de uma longa série de ditaduras e instabilidades. Agora, vamos para um dos momentos mais emblemáticos da ditadura boliviana, o regime de Hugo Banzer. Em 1971, Banzer liderou um golpe militar e permaneceu no poder por 7 anos. Durante esse tempo, a repressão contra opositores foi brutal. Estudantes, sindicalistas e intelectuais foram perseguidos, presos e torturados. Muitos foram exilados. A Bolívia vivia sob o medo constante. O regime de Banzer fazia parte de um movimento maior na América Latina, chamado Operação Cóndor, uma aliança entre ditaduras da região, como no Chile, de Pinochet, e na Argentina. Para eliminar opositores, a Bolívia, sob Banzer, foi parte ativa dessa rede de repressão. Mas como todas as ditaduras, o regime de Banzer não duraria para sempre. Em 1978, pressões internas e externas começaram a abalar a ditadura. A economia estava em colapso e o povo boliviano estava cada vez mais insatisfeito. Entre 1978 e 1982, a Bolívia passou por uma série de golpes e contragolpes, até que, finalmente, em 1982, a democracia foi restaurada. Foi um período de grande incerteza, mas também de esperança. Apesar das dificuldades, a Bolívia começou a reconstruir suas instituições democráticas. A transição não foi fácil, com muitos requisitos dos regimes militares, mas foi o início de uma nova era. O que podemos aprender com a ditadura na Bolívia? Assim como em outros países da América Latina, esses regimes deixaram cicatrizes profundas na sociedade. As violações dos direitos humanos, o desaparecimento de opositores e o impacto econômico foram devastadores. No entanto, a resistência e a luta do povo boliviano por democracia são uns exemplos de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a liberdade pode ser crucial. Hoje, a Bolívia ainda lida com seus fantasmas de seu passado, mas segue em frente buscando consolidar sua democracia. É importante lembrar que a história nos ensina a valorizar nossas liberdades e a lutar para que regimes autoritários nunca mais se tornem. Na Bolívia também vamos discutir as repercussões que as ditaduras tiveram na cultura e na identidade boliviana. A arte, a música e a literatura tornaram-se formas de resistência e expressão durante esses períodos sombrios. A desigualdade na Bolívia era exacerbada pelo racismo e a marginalização das comunidades indígenas. As tensões sociais resultantes dessa desigualdade criaram um terreno fértil para a insatisfação popular, que muitas vezes culminava em revoltas e protestos contra o regime. Vale ressaltar que a Operação Cóndor, que uniu ditaduras em toda a América Latina, não foi apenas um esforço militar, mas também um esquema de espionagem e repreensão coordenado pelos Estados Unidos, que visava eliminar qualquer forma de dissidência. Durante as décadas de repressão, muitas pessoas se uniram em clandestinidade para formar movimentos de resistências, como o Movimento Nacionalista Revolucionário e outros grupos de esquerda. Eles desempenharam papéis cruciais na luta pela liberdade e na organização de greves e protestos.
Além das cicatrizes físicas e psicológicas deixadas pelas torturas e desaparecimentos, a sociedade boliviana teve que lidar com a desconfiança generalizada. A luta por justiça e reparação é uma questão central até hoje, e muitos familiares de desaparecidos continuam a busca por respostas. Hoje a Bolívia enfrenta novos desafios políticos como a polarização e a luta por direitos indígenas. A recente crise política que culminou na renúncia de Evo Morales em 2019 mostra que a luta pela democracia e pelos direitos humanos continua a ser uma batalha constante. Para entender o presente da Bolívia, é essencial reconhecer e aprender com seu passado. A memória histórica não é apenas um lembrete das tragédias, mas também uma celebração da resiliência e da capacidade do povo boliviano de se levantar e lutar para um futuro melhor. Essa foi a história de ditadura na Bolívia. Obrigado por ouvirem.